Olá, meus caros. Hoje falaremos dos piores empregos da Segunda Guerra Mundial. Você está curioso para saber quais são? O canal Como Assim? Curiosidades traz para você. Segue o vídeo. Você já parou para pensar nos piores empregos que surgiram durante a Segunda Guerra Mundial? A guerra, com toda a sua brutalidade e desumanidade, trouxe à tona uma série de funções que, se já eram difíceis em tempos normais, se tornaram verdadeiros desafios de sobrevivência e resistência. Imagine-se na pele de quem teve que encarar essas realidades. É um tema pesado, mas necessário, e que, de certa forma, nos conecta com a resiliência humana. Primeiro, vamos falar dos trabalhadores nas fábricas de armamentos. Durante a guerra, a produção de armas, munições e suprimentos era crucial. Muitas mulheres, especialmente, entraram nesse setor, assumindo funções que antes eram exclusivas dos homens. Elas eram chamadas de Rosie, arrebitadora. E a imagem dessas mulheres se tornou um símbolo de força e determinação. Mas a verdade é que trabalhar em uma fábrica de armamentos era extremamente perigoso. As condições eram insalubres, com produtos químicos tóxicos, barulho ensurdecedor e a constante pressão para atender às metas de produção. E claro, havia sempre o risco de acidentes, explosões e contaminações. Um trabalho que para muitos significava não apenas o sacrifício da saúde, mas também da vida. Agora pense nos mensageiros. Em meio ao caos das batalhas, esses jovens corriam entre os campos de guerra, levando ordens e informações. Era uma tarefa que exigia coragem e rapidez, mas também uma consciência constante do perigo. Eles eram alvos fáceis, expostos a tiros e bombardeios. A vida deles valia menos que uma mensagem, e muitos pagaram o preço mais alto por isso. A pressão psicológica de saber que a qualquer momento poderiam ser atingidos por uma bala perdida ou uma explosão era insuportável. E mesmo assim, continuavam a correr, com a esperança de que suas mensagens pudessem mudar o rumo da guerra. E o que dizer dos soldados que eram encarregados de desarmar minas terrestres? Essa era uma das funções mais temidas. A cada passo, eles lidavam com a incerteza da vida e da morte, sabendo que um único erro poderia custar tudo. O treinamento era intenso, mas a verdade é que, mesmo com toda a preparação, a tensão nunca desaparecia. Eles viviam em um estado constante de alerta, suas mãos tremendo ao tocar em qualquer objeto suspeito. O medo se tornava um companheiro constante, e muitos deles saíam para o campo de batalha com a certeza de que poderiam não voltar. Sabe aquele ditado que diz que a guerra é uma máquina de moer carne? Para esses homens, isso era uma realidade diária. Outra função que merece destaque é a dos enfermeiros de guerra. Eles eram os anjos em meio ao inferno, mas ao mesmo tempo enfrentavam uma pressão inimaginável. Com o fluxo constante de feridos, esses profissionais tinham que trabalhar em condições extremas, muitas vezes sem os suprimentos adequados e sob bombardeios. O estresse emocional era avassalador. Imagine ter que cuidar de pessoas que você sabe que podem não sobreviver, enquanto você mesmo está em perigo. A carga emocional era pesada, e muitos enfermeiros voltaram para casa carregando traumas que os acompanhariam para o resto da vida. O que eles faziam era admirável, mas o preço que pagaram era alto demais. E não podemos esquecer dos prisioneiros de guerra. Aqueles que foram capturados enfrentaram condições desumanas em campos de concentração. O trabalho forçado, a fome, o frio e a violência eram parte do cotidiano. Muitos deles eram forçados a realizar tarefas extenuantes, como a construção de estradas ou a extração de recursos, tudo sob a ameaça constante de punições severas. O que deveria ser um trabalho de sobrevivência se tornava um pesadelo. Eles eram tratados como menos que humanos, e a luta pela dignidade se tornava uma batalha diária. A resistência deles, mesmo em face da adversidade, é um testemunho da força do espírito humano. E o que dizer dos trabalhadores nas linhas de frente? Aqueles que, além de lutar, tinham que lidar com a logística da guerra. Imagine ser responsável por garantir que os suprimentos chegassem a tempo, enquanto os tiros ecoavam ao seu redor. A pressão era imensa. Qualquer falha poderia significar a morte de companheiros. E no meio disso tudo, havia a constante dúvida: e se eu não voltar? O peso da responsabilidade era esmagador, e muitos deles, mesmo após a guerra, carregaram as cicatrizes emocionais dessa experiência. Gostando dos nossos vídeos? Curta e siga nosso canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Por último, mas não menos importante, temos os civis que foram forçados a trabalhar em fábricas de guerra sob o regime nazista.
Muitos deles eram escravizados, arrancados de suas vidas normais e levados para trabalhar em condições desumanas. A resistência era quase impossível, e a luta pela sobrevivência se tornava uma questão diária. O medo de represálias era constante, e a esperança de um futuro melhor parecia distante. Esses trabalhadores, muitas vezes esquecidos na narrativa da guerra, enfrentaram um dos maiores horrores da história. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas uma batalha entre nações, foi uma luta pela sobrevivência de milhões de pessoas em todo o mundo. Os piores empregos que surgiram nesse período nos lembram da resiliência humana, da capacidade de suportar o insuportável e de lutar pela vida em meio ao caos. Cada uma dessas histórias é um testemunho da força do espírito humano e da importância de lembrar e honrar aqueles que enfrentaram as adversidades mais extremas. Ao olharmos para o passado, é fundamental que não apenas reconheçamos esses sacrifícios, mas que também aprendamos com eles, para que possamos construir um futuro onde a guerra não seja mais uma opção, mas sim uma lembrança distante. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com os amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.